BOP e para a segurança pública em geral? Eu acho que a maior contribuição que o cidadão pode dar primeiro, né, o que a gente comentou aí, ser empático com o serviço da polícia, né? Entender por que o policial está ali, por que o policial está com uma arma na mão, tentar olhar o cenário, por que me abordaram? Me abordaram porque eu estou à noite, num local que, né? Às vezes nem isso, me abordaram de dia, me abordaram tem algum motivo, de repente teve um roubo a banco e o carro lá é um palio vermelho e eu estou dirigindo um palio vermelho. E me abordaram para ver se esse palio não é o palio do roubo. Isso aconteceu já algumas vezes comigo na carreira. Então o cidadão tem que entender que a abordagem já começa num nível, então assim, se o carro, nesse caso aí, é um carro de um roubo a banco, a forma de atuação do policial naquela abordagem, obviamente vai ser com a arma na mão e apontando para dentro do carro, porque ele não sabe se é o marginal que está dentro daquele carro. Assim que ele perceber que não é, ele vai aliviar o processo da abordagem e vai explicar por que o cidadão foi abordado. Então, essa empatia às vezes falta um pouco, acho. O cidadão às vezes de pronto já se sente incomodado, está sendo abordado e realmente eu entendo. Eu já fui abordado pela polícia em outras situações e é desconfortável, mesmo eu sendo policial. Tu está sendo cerceado o teu direito de se movimentar, te mandaram parar, tu não ia parar, tu ia seguir. Então todo esse processo realmente às vezes a pessoa fica nervosa, principalmente mulheres, né? Fica muito intensa quando vê um policial, uma arma, então vai tentar ficar calmo, aguardar o policial fazer todo o procedimento, não fazendo um movimento brusco, né? Isso ajuda muito no atendimento da ocorrência e evita problemas futuros, né? Porque o policial também não é nenhum carrasco, né? Não, como eu falei, são pais de família, são pessoas que escolheram aquela profissão porque gostam. Uhum. Eu tenho policiais no BOP que moram fora da capital, vêm no seu transporte próprio, pagando combustível, gastando para vir trabalhar no batalhão, que gostam de estar ali, que gostam dessa profissão. Nenhum policial é policial sem querer ser, o cara está porque quer e realmente é um sacerdócio. E eu vou fazer uma outra colocação para o senhor. A vida de um policial, policial militar, eu não digo tanto aqui, mas tem bastante, né? Isso aí eu conversar quando tivesse uma entrevista com o comandante, né? Uhum. Essa questão da saúde mental do policial, porque ele sofre uma pressão enorme, né? Uhum. Uma pressão enorme. Eu digo assim, do policial da PM, né? Uhum. Porque o BOP ele acaba tendo um preparo muito mais lapidado para estar naquela situação de pressão, né? Eu digo, pelos treinamentos que vocês sofrem, né? Que são treinamentos pesados, Sim. né? Para que vocês tenham essa armadura contra essa situação. E na questão do PM, talvez a população não entenda, são cidadãos, são pais de famílias, né, que põem a sua vida em risco, né, diante de situações bem caóticas, né? Uhum. E como fica a questão psicológica desse policial? Eu não sei dizer para ti o percentual, mas o percentual de policiais com problemas psicológicos, né, decorrentes do trabalho é muito mais elevado do que o cidadão que trabalha em outra profissão. Não sei dizer o percentual, mas por quê? Porque, como tu falou, é uma profissão que ela é muito desgastante, por vários motivos. Vamos pensar assim, um policial, principalmente o praça, né, trabalha na escala lá na Rádio Patrulha, aqui no Campeche. Uhum. Trabalha na escala de 12h24, 12h48. Então, ele trabalha de dia, outro dia à noite ele entra de serviço, 2 dias de dia e de noite e de dia. Tem policiais que eu conheço que estão há 20, 30 anos nesse ritmo, gostam de trabalhar na rua. Então, primeiro aspecto, não ter rotina de sono é um problema sério para a saúde de modo geral, né? Uhum. A longevidade, tudo que se fala de longevidade hoje fala, tenha rotina, durma no mesmo horário, acorda no mesmo horário, coma no mesmo horário. Então, imagina, o cara um dia à noite está trabalhando, a outra está em casa, a outra está trabalhando de novo e assim vai durante anos, né? Então já traz um desgaste. O equipamento que a gente usa, ele não é confortável, ele traz um desgaste, é colete balístico, é um fuzil, é couro na cintura. A abordagem ela é tensa, pessoal, tu vai entrar numa casa para saber se tem um marginal lá dentro, então tu sabe que o marginal pode estar armado, pode atentar contra a tua vida, então isso acontece frequentemente durante a carreira, né? Muitas vezes. Então isso traz uma pressão grande sobre o policial nesse sentido. Então, às vezes quando tu fala assim, o policial se aposenta cedo, né? Primeiro ele não se aposenta, ele vai para a reserva, e ele fica ainda até os 65 anos na reserva, podendo ser acionado numa situação de crise. É? Sim, nós tivemos no Ceará, eu acho que há uns 5 anos atrás, ou um pouco mais, não vou lembrar direito, um caso desse. Teve rebeliões em vários presídios lá, e pessoa de policiais para atuar na segurança, e policiais da reserva foram chamados para ativa novamente para atuar. Então, olha, uma coisa que eu não sabia, eu achava que a polícia realmente
Cumpriu os 35 anos, se aposentava. Não, passa para reserva remunerada e depois de 65 anos de idade passa para reforma. O reformado ele não é mais chamado. É mais chamado. Mas até os 65 anos ele pode ser chamado. E hoje a gente já não tem mais nem policiais se aposentando ou indo para a reserva tão cedo, né? Porque, como a gente comentou, o nosso policial hoje ele entra com nível superior. Então pensa no caso do oficial. O requisito é bacharelado em Direito, 4 anos. Então se ele passou no vestibular com 18, ele se formou com 22. Se ele entrou na academia lá da Polícia Militar da Trindade para fazer a ESFO com 22 anos, mais 35, já soma 57. Isso se ele deu tudo muito certo na vida dele. Então se ele já entrou um pouco mais tarde, ele já vai se aposentar lá perto de 60 anos. Então tu imagina hoje um cidadão de 60 anos sentado numa viatura com colete, carregando fuzil para atendimento de ocorrência diária. Então a idade já pesa, já tem vários problemas de articulação, vai tudo surgindo, né? Então realmente hoje o policial já... Aquela coisa do policial se aposentar muito cedo, isso é aquele pessoal que entraram muito lá atrás, que já se aposentaram. Hoje, com o advento do requisito do nível superior, isso já não acontece mais. Então a média dos cadetes da Polícia Militar, que cursaram as últimas escolas que eu estava ali, era 32 anos. Essa era a média de idade. O mais jovem tinha 24. Daí ia 24, 25. Mas a grande maioria estava naquele meio aí, beirando 30 anos. 30 anos mais 35 já dá 65. Vamos supor que ele tem um tempo de carteira assinada antes, que o policial pode averbar até 5 anos. Mas vamos supor que ele consiga os 5 anos. 60 anos? Então, menos de 60 anos, 59, não vai ter policial se aposentando daqui para frente. Então, a gente vai ter lá no futuro, por exemplo, que a PM não consegue absorver administrativamente todos esses policiais. Eles vão ter que estar trabalhando no operacional. E o policial vai ter que estar cuidando da saúde dele, vai ter que estar bem fisicamente. Foi uma das coisas que o Coronel Fabiano comentou aqui na entrevista. Não tem como absorver todo mundo com uma área administrativa, né? Não há espaço para todos, né? E também falar essa questão do policial se aposentar com 35 anos de serviço e criticar isso aí, as pessoas têm que começar a olhar para quem se aposenta com 5 anos, com 6 anos, né? E se aposenta bem. Sim. Então, critica o necessário, não o desnecessário, não o necessário, né? Nesse caso. Exatamente. Eu acho que não. E olhar essa questão, né, saúde psicológica do policial, porque bom, a gente fala muito da aposentadoria do mergulhador, né, porque sofre por questões hebáricas. Falamos da aposentadoria de pessoas que trabalham com minas, porque sofrem também situações químicas. Radiologias, né? Mas esquece de falar com quem sofre por pressão psicológica, né? E a pressão psicológica não é uma pressão que venha do superior, né, lá do superior. É uma pressão que você sofre diariamente na própria sociedade, que, diga-se de passagem, não é nada fácil de se conviver. Né? Porque são seres humanos diferentes. Né? E o policial militar que trabalha no operacional, ele constantemente ele é chamado para ir ao fórum da depoimento. Então, se eu estou lá trabalhando numa rádio patrulha, eu fiz a prisão de uma pessoa que furtou uma casa. Prendi em flagrante, veio para a delegacia, feito flagrante, o cara está preso. Eles vão me chamar para audiência de custódia. E eu vou na folga, não vou no meu dia de serviço. O juiz me chama e eu tenho que ir. Então, nesse período da escala que eu falei de 12, 24, 12, 48, o policial é chamado na folga para ir lá dar depoimento. A polícia compensa, ela conta como hora trabalhada. Mas eu tive que tirar minha folga para ir, entendeu? Então, isso tudo, além do risco ainda daqui a pouco ser denunciado. Às vezes o marginal fala alguma coisa, o policial, né, me bateu, o policial falou alguma coisa para mim. Aí abre um processo, ele responde, lá na frente consegue provar inocência, mas é o desgaste, tá ali respondendo aquele processo, tem que contratar um advogado, tudo isso envolve o desgaste que o policial passa ao longo de 30 anos de carreira, 35 anos hoje. E ultimamente isso aí está sendo uma coisa bem comum, né? Essa questão da custódia, da audiência de custódia, né? E dar uma pegada, uma apertada no policial, né? Perguntar para o cidadão, perguntar para o marginal se ele foi, né, machucado, se foi maltratado, se ele precisa de alguma coisa ali na hora, um café, um casaco, alguma coisa. Sim. E o trabalhador, né, do Estado não tem esse cuidado todo, né? Em princípio, não só o policial, mas... Aí acaba atingindo a questão, como eu falei para o senhor, isso também é um ponto psicológico. Porque se o senhor deu um exemplo de uma empresa, eu também falo ali, você tem 2 trabalhadores, aquele que trabalha muito, e aquele que puxa o saco. Né? Aí o cara trabalha muito, ele quer ser exaltado e não consegue mais, que puxa o saco é exaltado. É mais ou menos isso.
entendeu? E aquele que trabalha muito começa a se reter, começa a ter um problema ali, entendeu? E eu acredito que também, né, não estou aqui para culpar a audiência de custódia, estou aqui para dizer que existem muitos fatores que alteram o comportamento da polícia e a comunidade tem que entender. Sim. É que eu ia falar, assim, o policial, como qualquer outro agente público, ele é investido de fé pública, teoricamente, né, em princípio, a não ser que se prove o contrário, que há algum indício do contrário, o que o policial fala é a verdade. O policial agiu em nome do Estado, ele não está agindo por conta própria. Nenhum policial sai de manhã da sua casa para botar uma farda e sentar na viatura para daqui a pouco invadir uma residência de forma ilegal. Ele age conforme é demandado, conforme existe a ocorrência para ser atendida. Então, imaginar que o policial está ali querendo entrar, prender um marginal para torturar o marginal, não tem lógica, assim. Hoje, a gente sabe o quanto pesa, e a gente já teve policiais aí condenados, nesse caso, o policial perde a função pública, ele deixa de ser policial, né, e muitos, assim, eu vi, a única coisa que ele sabe fazer na vida é ser policial, ele vive aquilo ali. Normalmente, os policiais que ficam na corporação, fica porque ama a corporação e gosta do serviço que executa, sabe? Mas é uma ironia, coronel, porque olha só, um cara pega uma situação, um cara comum,